Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui da Rádio Leão da Ilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a derrota, né, do Sport para o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro, no jogo de ontem, e analisar aqui alguns tópicos, né, falar sobre permanência de Pepa ou não, falar sobre os desfalques, né, falar sobre o desempenho do Sport, que também já vem desempenhando mal, né, desde a derrota contra o Vasco, e falar também do que a gente se espera aí, né, do Sport daqui para frente, né? Tem jogos extremamente difíceis, né, calendário curto, e o que é que pode ser corrigido aí, né, daqui para frente. A gente está no começo do campeonato e tem muita coisa ainda para ser corrigida, né? E aí eu trago hoje com a gente aqui um convidado, o Will, né, um grande rubro-negro também, um grande amigo meu e do pessoal que faz parte aqui do canal também. E a gente vai conversar um pouquinho, né, deixar o Will se apresentar e ele falar um pouquinho aí também. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite para compor a mesa da discussão aí sobre a análise do Sport do jogo de ontem. Infelizmente, é numa fase não muito boa, então hoje o programa vai ser essencialmente de críticas em vez de elogios, mas é isso aí, tem muita coisa boa para pontuar, acho que a discussão vai ser proveitosa. E a primeira coisa que eu já vou abrir aqui o programa perguntando é, na tua opinião, se for dividir, né, em três fatores, né? Pepa, os jogadores e a diretoria, né? Como é que fica aí a distribuição de culpa da derrota de ontem, né? Porque eu entendo assim que existe a culpa da diretoria, por quê? Porque é a montagem do elenco. Então, se a gente está montando um elenco, tem que contar com imprevistos de desfalques. Existe Pepa, que mesmo com poucas opções, ele ainda conseguiu errar nas substituições. E existe também a questão dos jogadores, né? Porque, por exemplo, Pepa não vai ter culpa de um erro individual de Matheus Alexandre, ou que os jogadores do Sport deixaram rebote sobrando para Juninho Capixaba. Então, qual é a tua opinião aí sobre essa parcela de culpa, né? Eu acho que a culpa da diretoria, ela vai pairar basicamente o campeonato todo. Os erros da diretoria, no caso, na formação do elenco, vai pairar o campeonato todo e a gente vai ficar difícil de eximir eles de culpa, independente do que aconteça, certo? Mas acho que o jogo de ontem, e ainda mais olhando para o início do ano, para jogos parecidos que tivemos com times inferiores ao Sport, coloca muito na cara da gente que Pepa não está com um conhecimento muito grande e não está acertando muito nas escolhas. Sim. Em relação ao elenco que a gente tem. Que a diretoria errou no balanço do elenco, todo mundo sabe. A gente vê que tem um time qualificado no meio-campo, mas quando a gente vai para a parte, principalmente do ataque, e ontem, muito grave a parte dos laterais, a gente vê que foi feita uma montagem ruim do elenco. Sim. Mas, dentro do que tem, as escolhas de Pepa ontem, para mim, foram imperdoáveis. Para mim, Pepa era um treinador que vinha acertando nas escalações, mas ontem ele errou no time inicial, errou nas primeiras mudanças táticas dentro do jogo depois que começou a perder, e errou nas substituições. Então, ontem, para mim, o principal culpado foi Pepa. Eu acho que ontem ele substitui Barleta, teve um lance que reflete muito isso. Barleta saiu muito, né, para não dizer outra palavra aqui, mas muito puto da vida, xingando, reclamando. E o torcedor também, porque Barleta era um dos únicos que estava criando. Eu não sei se tu viu, mas perguntaram para ele por que ele saiu. Sim. E ele falou que foi a opção. Não, então, no jogo contra o Vasco, que Lucas Lima saiu, a gente ficou sem entender também. Sim. Lucas Lima disse que foi porque estava cansado. Foi. Então, pode ter sido mesmo, porque estava cansado, pode ter sido até para blindar a Pepa na hora. Sim. Mas dessa vez, mesmo que Barleta tivesse cansado, ele falou, não, foi a opção. Ou seja, já está meio que dando a entender que os jogadores não estão também concordando muito com as escolhas de Pepa. Exatamente. Não sei se você quer fazer já a análise do jogo, do porquê que eu acho que ele errou, ou se quer... Não. Uma coisa assim que me impressiona também é como é que o Sport não tem um lateral esquerdo e um centroavante na base que possam minimamente integrar o elenco no jogo. Não é ser titular contra o Red Bull Bragantino, mas não foram nem para o banco. Não tem um lateral esquerdo na base, nenhum desses que está participando de nenhum campeonato,
que possa integrar, ficar no banco. Né? A gente depender de uma terceira opção, Arthur Souza, que era do Bragantino, a gente não ter um centroavante da base. Como é que pode isso? Então, essas coisas também, né, eu fico perguntando como é que está sendo essa gestão, a questão... a gente teve exemplos recentes bons, como Pedro Lima, então, são uma crítica. O próprio Zé Lucas. O próprio Zé Lucas. E, assim, o Sport começou o ano com 3 jogos só de jogador de base, Sim. certo? Que a justificativa que a gente tem pode ser uma de, não estamos dando valor ao início do Pernambucano, mas também serviria para dar rodagem e a gente conhecer melhor os jogadores, certo? E Pepa pautou o trabalho dele do primeiro trimestre todo em rodízio, certo? Então, seja para dar rodagem a todo mundo, porque ele diz que não tem os titulares, tem um elenco de titulares, ou seja, para não machucar. Sim. E aí a gente chega agora, na 4ª rodada do Brasileirão, com 9 desfalques, e com nenhum menino da base, tirando o Zé Lucas, disponível para jogo. Então, é uma coisa que fica incoerente. O trabalho de Pepa, se já era questionado, nessas horas a gente fica, não serviu de nada. Toda a muleta que a gente tinha do apoio do time jogando com times mistos e preparando para a fase do Brasileirão, que era a fase que ele focava, agora a gente viu que não serviu de nada. E a gente perdeu essa muleta. E até essa fase aí dessa muleta... justificaram muitas coisas injustificáveis. Por exemplo, como a eliminação da Copa do Brasil. Não, o que importa é o brasileiro. Como precisar jogar quartas de final do Pernambucano, o que importa é o brasileiro. Comprometeu a nossa primeira classificação, no primeiro lugar na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Entrando com o time misto contra o Vitória, que também foi misto, mas ainda assim o Sport perdeu. Não, aí assim, sobre ontem, eu acho que o Red Bull Bragantino está no mesmo bloco do que se espera no campeonato, que nem a gente. Red Bull Bragantino, Mirassol, Ceará, tem um bolo ali que se espera algo de... o Red Bull Bragantino tem mais poder, né, de investimento ainda que o Sport, mas... E aí o que me preocupa no começo do campeonato os times que são do mesmo bloco da gente estão disparando. O Mirassol ontem ganhou de 4 do Grêmio, o próprio Red Bull Bragantino ganhou da gente, já tinha ganho do Botafogo, né, o Ceará, o Juventude, então... fica aquele medo, porque a gente sabe que, por exemplo, o Grêmio começou mal, mas durante o campeonato se equilibra, volta. Tipo o Corinthians ano passado. Tipo o Corinthians. Mas assim, falando da escalação inicial, tu falaste de Pepa, o que é que tu acha que ele errou, o que é que ele poderia ter feito diferente? Eu tenho certeza absoluta que se a gente fizesse uma enquete com todos os torcedores do Sport, perguntasse, coloque aí seus 5 melhores jogadores da temporada. Tenho quase certeza que todo mundo teria Hereda nesse top 5, certo? E se a gente refizesse uma enquete perguntando se achava que deveria improvisar Hereda na esquerda para colocar Matheus Alexandre, ou improvisar Matheus Alexandre, que é o reserva na esquerda, e manter um dos pontos fortes do Sport, que é Hereda na lateral direita. Todo mundo ia dizer para colocar Hereda na direita. Eu não consigo entender qual é o racional de perder Hereda na direita, que é uma das melhores coisas do Sport no ano, para colocar um jogador que está muito mal, que até agora, desde que chegou, só conseguiu piorar a imagem dele para a torcida, que é Matheus Alexandre, e jogar Hereda para a esquerda improvisado. E aí, isso para mim já é um erro grande, porque Hereda jogou mal. A partida de Hereda não foi boa. O tempo todo ele pegou na bola, não foi um jogador que não apareceu. Ele jogou, pegou, teve contra-ataques, teve o corredor esquerdo muitas vezes livre para ele, só que ele não consegue fazer o papel que ele faz na direita. Então, foi um jogador que foi comprometido pela escolha de Pepa. Ele teve o jogo todo para reverter isso, e na hora que a gente pensou que podia reverter, o que ele faz? Ele coloca Carlos Alberto de lateral direito e mantém Hereda na lateral esquerda. Ou seja, a gente tem 3 laterais direitos no banco, contando com o Di Plácido, e a gente terminou o jogo com Hereda na lateral esquerda e um ponta de lateral direito. E independente de elenco, de montagem de elenco, para essas escolhas não tem justificativa de falta de atleta, certo? A outra, que para mim é um dos principais problemas do Sport, que é imperdoável também, é ele achar que a melhor opção para começar o jogo como 10 é Fabrício Domingues. Um jogador que na Série A, até agora, vem sendo um dos piores jogadores do Sport, e que, ao meu ver, tem uma função muito restrita para ser útil aqui esse ano para a gente. E ele começa o jogo como 10, certo? E a gente perde a principal característica boa do Sport esse ano, que é a da qualidade do meio-campo.
Que é posse de bola, toque. Então, a gente entra com o Du e com o Rivera, que eu acho que é o certo mesmo, mas tendo Tite Ortiz e tendo Atencio no banco, a gente coloca Fabrício Domingues de 10. A gente tinha 3 meias, né? Ainda, se for contar assim, tinha Johan ainda, né? Pois é, aí isso pra mim também foi uma coisa que fez o Sport perder o jogo. Não consigo entender a insistência dele em Fabrício no meio. É isso que eu digo. Eu acho que Pepa não tá conseguindo ver e extrair o melhor dos atletas dele, sabe? Eu vou além, eu acrescento mais uma coisa aí, que é a questão de Leno Lobato de centroavante. Eu sei que ele tem isso de segurança, porque ele fez no final da Série B, e de alguma forma deu certo ali. Mesmo se Leno Lobato ter feito o gol na Série B, deu certo. E aí, o que eu fico pensando ele não poderia ter colocado o Carlos Alberto? Ninguém aqui está defendendo o Carlos Alberto. Isso. Mas a questão é, entre um e outro, que Carlos Alberto já fez essa função no Botafogo. Carlos Alberto é alto, mais forte. Então você bota Lobato de centroavante e fica cruzando bola na área. Como é que vai? Não é coerente. A estratégia que ele entra com a estratégia que ele desempenha não é coerente. Então acho que realmente isso de Hereda eu concordo 100%. Porque ele matou Hereda e matou Matheus Alexandre. Foi. Porque Matheus Alexandre, tu vai ficar aqui, do lado esquerdo, só protegendo. Hereda, sobe. Ele já era para entrar assim. Não, ele tirou o que era bom. É que nem botar o Lucas Lima para jogar na meia esquerda, querendo que ele corte para dentro. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Né? Queria falar também de 2 jogadores ontem que para mim entraram bem, né? E mostraram o potencial que podem ajudar, que foi... Não falar nem de Zé Lucas agora, mas Atencio e Tite Ortiz. Né? Acho que foi muito bom a entrada deles. Tite Ortiz já vinha mostrando essa qualidade no passado, chute de fora dela. Para mim, os lances mais perigosos foram do pé dele. Foi. Ele deu o chute no travessão e deu outro chute que Cleison fez na defesa. E Atencio também tentou muito. Teve uma bola que ele buscou assim. E aí eu fico pensando, né? Como é que esses jogadores, né? Como é que... Assim, eles não estavam desempenhando isso no treino para começar já de titular no lugar de Domingues, como você está dizendo. Porque ele tira Sérgio, que é um meia, né? Um armador, um articulador, e bota Domingues. Então, eu penso isso também. Para mim, ele errou, né? Era para ter ele de titular com o mesmo esquema, né? E outra coisa que eu quero perguntar é assim, você acha que essa escalação de 3 homens no meio campo é uma coisa fixa? Ou, por exemplo, poderia se dar o luxo de contra o Red Bull em casa, usar só 2? Porque também eu vejo assim, uma coisa é jogar com o Corinthians fora, com 3 homens no meio. Outra coisa é você jogar em casa precisando ganhar. Eu penso isso também, né? Sim. Eu acho que pode ser mutável de acordo com o jogo, né? E aparentemente, quando ele decidiu mudar isso, ele errou. Em relação a Tite e Atencio, Atencio estava fora esse tempo todo contra a fratura, né? E a partir do momento que ele vai para o banco contra o Vasco, eu já não entendo por que ele não entra. Sim. Certo? Porque eu acho que jogador que está no banco é jogador que está disponível para jogo, mesmo que não os 90 minutos. Sim, uma parte, né? Uma parte ele poderia ter entrado, certo? Então, por exemplo, eu não vejo o motivo de Romarinho ter entrado no último jogo, que é um jogador que estava escanteado por Pepa, passou acho que uns 5 partidas sem jogar. Sim. E quando tem Atencio no banco, aí aciona Romarinho, que foi nulo na partida. Então, sim, desde aquele momento eu acho que Atencio deveria ter ganho minutos. Sim. E hoje eu já teria começado ele como titular. Porque mesmo que ele não jogasse o jogo todo, saía no intervalo e entrava Tite, por exemplo. Já, para mim, já era uma escolha muito melhor e muito mais lógica com o que Pepa vinha trabalhando em relação a meio campo de esporte do que começar com Domingues. Sim. Então, Atencio, quando entra, você já vê a diferença dele para qualquer outro jogador do ataque do esporte. E não é só para Domingues, não. É para Gustavo Maia, é para Romarinho, é para Barleta, é para Lene. Então, você vê que a pisada dele na bola é diferente. Ele busca sempre o gol, ele está sempre atento a querer o passe mais definidor. E não simplesmente pegar a bola e rodar como um objetivo de jogo, trabalhar a bola. Não. Sim. Você vê que Atencio é um jogador diferente. Em relação a Tite, ele tem todas as falhas dele. É um jogador que às vezes é pouco intenso, não ajuda na marcação. Faz muita falta. Ontem, inclusive, errou uns passes que determinou o contra-ataque. Sim. Mas eu também não consigo preferir um Gustavo Maia da vida a Tite. Até para jogar aberto. Sim. Então, esses 2 jogadores precisam ter mais rodagem, certo? O principal ausência é Sérgio. Sim. Então, o Sport tendo um homem como Sérgio Oliveira no meio, pode retornar o bom futebol que vimos nas 3 primeiras rodadas,
certo? Para mim, Sérgio é muito importante no elenco do Sport. E em relação à outra pergunta dos três homens de meio campo, eu não vejo tão grave entrar com 3 homens de meio campo, mesmo em situações que o Sport é o time que vai buscar a vitória, certo? O problema não é os 3 meias, o problema é o perfil dos jogadores. Por exemplo, não dá para querer entrar com 3 volantes, sendo, por exemplo, Rivera, Du e Zé Lucas. Aí eu sou contra, certo? Sim. Mas se você tem Sérgio Oliveira, por exemplo, que tem uma capacidade de articulação com o Lucas Lima para construir ofensivamente, eu não vejo problema. Inclusive, se Sérgio estivesse disponível, seria ele no lugar do Domingues. Sim. E para mim a escalação teria sido boa, tirando a questão dos laterais, certo? Sim. Então, o maior problema para mim não é ter os 3 volantes. Até porque eu nem considero o Fabrício mais volante. Ele virou Para mim é um jogador que não ajuda em nada, nem na construção, nem na defesa. Um ocupador de espaço. E que, como eu falei anteriormente, para mim a função dele tem que ficar restrita a o Sport ganhando o jogo, coloca o Fabrício para ajudar na marcação, recomposição pelo lado, que era mais ou menos o que ele fazia com o Sosso. Quando o Fabrício chegou aqui com o Sosso, ele jogava mais pelo lado. Às vezes até, que aí eu acho que Sosso errou também, até de lateral direito. Mas ontem, por exemplo, eu preferia ele do que Matheus Alexandre, de lateral direito. Certo? Sim. Então, são muitos erros juntos e fica difícil avaliar o futebol do Sport daqui para frente. Sim. Porque esse jogo contra o Bragantino, para mim, não representa o que o Sport pode fazer, certo? O jogo contra o Vasco ele é mais fiel ao Sport, que eu acho que é a realidade da gente. Sim, sim. Que é um time que tem qualidade e organização no meio campo, mas que é totalmente inofensivo na frente. E ontem isso se provou de novo. O Sport consegue, às vezes, ter a bola, mas quando chega no terço final... É um time que não faz a menor preocupação para a zaga. Ontem a zaga passou algum perigo. O Sport construindo, tirando aquelas bolas que ficou sem chutar, tocando um pro outro, assim. Não. Teve uma construção, uma tabela... O lance perigoso foi chute fora da área. Chute fora da área. No desespero já ali. Que aí qualquer time vai acontecer isso com qualquer time. Porque basta o meia, o volante, querer chutar de longe. Então não tem muito o que fazer, não tem muita tática. Mas o Sport não oferece nenhum tipo de perigo e é isso que me preocupa mais para o resto do campeonato, porque não se ganha jogos se você não fizer gol. Sim. E o Sport, por enquanto, está totalmente sintomático para esse lado. Não, eu fico pensando também em relação a... Antigamente, quando começou o ano, a gente imaginava um Sport com Barleta de um lado, Atêncio do outro, Lucas Lima pelo meio. Só que isso eu acho que não vai existir, né? Talvez só exista isso em algum segundo tempo, que a gente precise ir atrás do placar e ele, durante o jogo, faça isso acontecer. Mas a partir do momento que ele usa 3 homens mais Lucas Lima, algum ponta morreu. Né? E aí vai brigar Barleta e Atêncio pela vaga. Acho que o Barleta é importante pela velocidade, né? Também penso que um meio campo com Atêncio, Lucas Lima e Sérgio talvez fique muita qualidade, mas pouca velocidade. E aí... mas são situações de jogo, né? E aí, assim, para mim tem jogadores que não cabem mais no elenco. Por exemplo, é algo a se pensar também, né? Porque a gente vai ter agora a janela do meio do ano. A gente vai ter, né, lembrando ao torcedor, por exemplo, o Lênin Lobato acaba o contrato mês que vem, de empréstimo, e a opção de compra fixada dele está de 10 milhões. E aí fica aquela pergunta, né? Mais 12, eu acho. 10 ou 12, né? Porque são 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Já vai ser. E aí fica aquele questionamento. Ele vale esse valor? Nunca, não vale. Mas vai trazer quem? Para repor por quanto, né? E aí, por exemplo, no meio do ano também, né? De Plácido acho que já está mais do que certo que a diretoria não vai utilizar ele. Isso aí eu não estou preocupado. Mas Lênin, ele vem sendo usado com regularidade. Me preocupa o Sport comprar ele. Que assim, ou já está pensando no plano B, que eu não acho que seja tão amador a esse ponto, ou realmente vai comprar ele, porque daqui a um mês, se eu não me engano, né? Não lembro agora exatamente a data, mas eu sei que não sei se é em maio ou em junho. É junho, eu acho. Junho, eu acho que Lobato já... Ou seja, acho que pós-parada, se o Sport não tiver comprado ele do Mundial, ele já não joga no Sport, né? E aí é algo que me preocupa, sim, também. E falar de Pepa agora, né? Porque acho que do jogo não tem muito o que falar. A gente falou, assim, do que tinha para abordar. E aí a gente vê começo do campeonato, né? Mano Menezes demitido na primeira rodada. Pedro Caixinha demitido do Santos. Técnico do Grêmio demitido.
demitido, e aí fica aquela pergunta, né? Ramon pressionado no Corinthians. Fica aquela pergunta, se... Mas aí ganha do Sport agora, aí tá tudo certo. Meu medo é o seguinte, eu acho que Pepe era para ser demitido, mas meu medo é demitir e fazer o que fez ano passado. A gente vinha com o Sousa, toda uma filosofia, um futebol diferente, estrangeiro, aí pega um tapa-buraco, Guto Ferreira. Aí retrocesso total. 5, 6 rodadas, estagnado na tabela. E aí é isso que a gente se encontra hoje no futebol brasileiro. Eu penso assim, tem um caminho do tapa-buraco, técnicos brasileiros que já são, digamos assim, não inventam, né? Que a torcida agora pede isso de querer inventar alguma coisa, um estilo de jogo diferente. Tem aqueles carimbados, né? Tá aqui um alvo e rubro com a gente, o operador aqui, como é o caso de Hélio dos Anjos, do Náutico. Nelão. É o caso dele. Chegou exemplo. Lá e todo mundo tá satisfeitíssimo. Exatamente. Aí, o que seria o Hélio dos Anjos para o Náutico seria, por exemplo, o Eduardo Batista para o Sport. Um exemplo que tá sem clube. Aí fica aquela dúvida. Por exemplo, traz um estrangeiro. Ou, vamos supor, um técnico que... Feito Fernando Diniz, que tem uma metodologia específica. Não tem tempo. Eu penso assim, chega, já precisa de resultado. Não tem tempo de implementar. Pepa teve a pré-temporada. Aí sempre fica esse dilema, né? E aí, o que é que tu acha, assim, tua opinião sobre isso? Tipo, se realmente, né? E o que eu acho que vai acontecer, né? Se a gente tá gravando agora e o Pepa ainda não foi demitido, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai perder o Corinthians e acho que a volta na Ilha do Retiro contra o Fortaleza vai ser Pepa, tua última chance. Perdeu o Fortaleza na ilha, tchau. Não tem, vai ser insustentável. Eu acho que vai acontecer isso. E aí, a gente tem muitos nomes no mercado, né? Seja esses portugueses que passaram recentemente Botafogo, Flamengo, e seja os brasileiros carimbados mesmo, como Mano Menezes, Fernando Diniz, Eduardo Batista. Aí, assim, meu medo é essa questão do... Eu não acho que nenhum técnico desses assumiria o Sport. Quando a gente fala de alto escalão, Dorival, né? Torcedor que fala Tite, me desculpe, mas vocês estão vivendo no mundo da lua. A comissão dele, pelo menos, é milionária. Mas você pega assim, por exemplo, Dorival, Fernando Diniz, Mano Menezes. Eu acho que esses caras não querem assumir essa bomba de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, para convencer um estrangeiro para vir, para implementar, tem as rodadas ali já acontecendo, eu acho que também não acontece, né? Então, assim, eu não vejo um nome disponível no mercado que atenderia. Para mim, seria Eduardo, mais falando pelo coração, talvez nem pela razão. Mas não vejo muito opções assim no mercado. O que é que tu acha disso aí? A situação de Pepa é complicada. Eu, olhando assim como torcedor, eu acho que o trabalho já foi encerrado, sabe? Eu acho que não tem escape mais para Pepa ficar no comando. Eu acho muito difícil ele ficar no comando daqui para frente. Sim. Na realidade, daqui para frente, não. Eu acho muito difícil ele terminar, por exemplo, essa pausa do Brasileirão para o Mundial no Sport. Tá perdendo o elenco, né? Eu acho que é só questão de qual jogo vai ser que vão tirar ele. Porque o clima já está muito ruim na ilha. Foi esculhambado pela torcida ontem. Desde Pernambucano, né? Vai ser esculhambado. E assim, o trabalho de Pepa, se a gente parar para analisar desde o início do ano, não existe treinador que eu conheça no esporte que tenha sobrevivido aos resultados que ele teve, certo? A gente foi desclassificado por um time quase amador na Copa do Brasil. A gente perdeu pro Altos em casa na Copa do Nordeste, comprometendo nossa liderança do grupo. Os clássicos. A gente perdeu pro Santa no Arruda, que é Série D. A gente perdeu pro Náutico numa péssima fase na época, na ilha, certo? E todos os times que a gente enfrentou da Série A no ano, até agora, a gente perdeu, com exceção do empate no Morumbi contra São Paulo, certo? Sim. Então, não tem nenhum treinador que sobreviveria ao que Pepa está sobrevivendo aqui. Então, isso já é uma coisa que está prolongando demais o tempo dele aqui na... Sim, ainda mais tem a questão do decisão, que o Sport demorou 70 minutos para fazer um gol. O goleiro levou um frangueiro, né? Para fazer um gol num time inacreditável. Sim. Acabou 3-0, mas o 3-0 não reflete o que foi o jogo. Sim. E perdeu em casa pro Retrô. Pro Alto. E ele quase perdeu o título do Pernambucano pro Retrô em casa. Então, o trabalho dele é muito ruim.
o Sport pode até ter apresentado, finalmente, no início do Brasileirão, um futebol esperançoso, mas no papel, olhando resultados, muito ruim, certo? Então, o trabalho para mim de Pepa não tem justificativa de continuar. Eu só preciso saber quando é que ele vai ser demitido. É o que eu falei, eu acho que ele vai ser, só não sei quando. E como você falou, eu acho que a data limite vai ser o jogo contra o Fortaleza. Porque para mim não tem sentido, por exemplo, demitir depois do Corinthians. O jogo contra o Corinthians a gente já sabe que é um jogo que é muito difícil pontuar, independente se o Sport estivesse bem. Sim. Começou o ano bem, 9 pontos, pronto. O jogo lá em Itaquera, a gente nunca pontuou. A gente tem 0 pontos na história em Itaquera. Então, não tem lógica querer demitir ele depois desse jogo. A não ser que seja um vareio, um 5-0, que nem o Juventude tomou ontem no Flamengo. Sim. Aí justificaria demitir no vestiário lá. Mas se perder lá, é o esperado. Agora, se não conseguir ganhar do Fortaleza, aí eu acho que não passa. Daí não passa. Mesmo a diretoria sendo mole em relação a isso, eu acho que dali não passa. E, assim, é complicada a situação porque a gente tá chegando na 5ª rodada. Calma, do Corinthians agora é a 5ª. A gente vai chegar na 6ª rodada com 1 ponto. Exatamente. E vão restar 6 rodadas para pausa no Mundial. E a gente tem risco grande de chegar na pausa do meio do ano numa distância grande da saída do Z4. Porque a gente já está com isolado na lanterna, com 1 ponto. E o nosso campeonato inicial foi difícil, as 3 partidas iniciais, certo? Enquanto o Ceará pegou, por exemplo, Vitória. O Vitória pegou alguns jogos também mais fáceis. Pegou o Bragantino em casa. O Juventude conseguiu ganhar os jogos dele. Mas eles todos fizeram os papéis de casa deles. Sim. E o Sport não fez agora, no primeiro que teve. Certo? Sim. Então, a muleta também do campeonato difícil que a gente estava tendo já acabou. Porque agora chegou o Bragantino e a gente perdeu. Para um time que vai brigar para a mesma coisa que a gente, teoricamente. Sim. E a questão a outra muleta que a gente perdeu também foi a dos erros de arbitragem. Sim. Então, os 3 primeiros erros das 3 primeiras rodadas que comprometeram o resultado da gente, o do Vasco nem tanto, mas o do São Paulo, que poderia ter comprometido, zerar, né? Poderia ter comprometido caso o Caleri tivesse feito o pênalti. Contra o Palmeiras foi por conta da escolha do juiz, contra o Vasco não. Mas aí agora a gente não tem mais essa justificativa. Então, não teve nenhum erro, inclusive ontem ia ter um erro pra gente. Não foi pênalti, foi assim, um erro crasso do juiz ali na hora e o VAR reverteu corretamente. Então, dessa vez a gente está sobre o nosso campeonato, jogando contra times da nossa alçada e que a gente já chegou perdendo. Então, Pepa não tem justificativa para mim de continuar mais. Agora entra toda a questão que você estava falando de quem é que vai trazer. Sim. Eu não quero, por exemplo, que aconteça de trazer um Guto Ferreira de novo, medidas proporções para algum treinador da Série A, sabe? Sim. É muito restrita as opções que a gente tem. Eu não quero, por exemplo, Mano aqui. É um cara que também, com certeza, não quer estar aqui. Então, eu não quero que ele venha, não me toque danado. E a única opção viável, na realidade, que eu consigo ver é Eduardo. Não acho esse treinador todo, mas... A identificação, né? O momento. Por ser daqui e por ter jogado o Campeonato Paulista aí nos últimos 3 anos e ter feito bom trabalho com o Novo Horizontino, eu acho que daria para dar uma oportunidade para ele. Só que o time, apesar de não ter sido todo montado por Pepa, tem peças importantes que foi Pepa que trouxe. Sim. E aí o que preocupa será que esses caras vão querer continuar jogando caso o Pepa vá embora? Como é que o Sérgio vai reagir aqui sem um treinador que, com certeza, passa a mão na cabeça dele com qualquer coisa que ele faça? Que foi ele que trouxe. Então, a preocupação maior é essa, fora a multa milionária de Pepa, né? Sim. Então, tem todas essas condições a se pesar, mas o mais importante é o futebol. De todas essas, é o futebol que a gente está vendo agora e que não tem esse ponto a favor de Pepa. Se ele tivesse todas essas outras situações ruins, mas estivesse jogando bola, aí a gente até ponderaria mais. Mas eu acho que o mais importante é que o futebol não tem e é isso que tem que definir, se a gente vai precisar trocar o treinador logo agora ou não. Porque quanto mais tempo a gente espera, mais fica difícil depois de reverter. E Série A não é igual a Série B, que os times simplesmente param de jogar futebol e muda totalmente a tabela, ficam 10 disputando até o final, não é assim. Na Série A não, na Série A ficam 4 disputando até o final e cada vez mais os 4 do lado de trás vão se isolando mais do campeonato. E São o Sport, a blocos muito princípio, separados. Né? E o Sport tende, ao meu ver, mesmo com a volta dos desfalques, a entrar nesse grupo cada vez mais. Eu acho que
Isso aí que você falou aconteceu ano passado, né? Mariano Souza abriu o mercado sul-americano pra gente, trouxe argentino, uruguaio, todo mundo, depois foi demitido por muito menos do que Pepa. Muito menos. Foi demitido, deixando a gente num terceiro lugar da Série B. Com jogo a menos. E aí fica aquele... Aí a gente compara, né? Os 4 primeiros jogos da Série B foram 4 vitórias. Tudo bem que é outro nível. Esses 4 primeiros a gente com um ponto, porque o São Paulo perdeu um pênalti. E aí eu penso que isso pode acontecer, mas também a gente não pode se prender nisso, né? Porque, por exemplo, João Silva assinou por 3 anos, né? Isso. Tem outros jogadores que chegaram, então... Eu acho que também esses jogadores não são queridinhos de Pepa no sentido de... Eles estão titulares também porque estão jogando bola, sabe? Não, sim. E eu nem acho que eles fariam corpo mole. Mas tô dizendo, é uma preocupação da torcida, entendeu? Sim, sim. É uma coisa que tem que ser ponderada. Com certeza. Mas são jogadores profissionais. Eu tava discutindo com os amigos ontem isso. Não acho que, por exemplo, Sérgio vá largar. Não, vai não. Até porque tem um salário alto, tem, se não me engano, são 2 anos fechados já com ele de salário. É um ano com opção que ele pode... Pronto. Aí não vai simplesmente parar de jogar. Mas foi o cara que trouxe eles, né? Então é por isso que existe essa preocupação na torcida. Mas eu acho que essa parada aí é muito ruim para o time que vai para o G4, Z4, na verdade. Porque a gente vai para o Mundial, aí o que acontece? Os times que jogaram o Mundial, que feito o Flamengo e esses outros que vão jogar, chegam mais afiados. Os times que têm dinheiro aproveitam a parada para contratar. E os times que estavam jogando nas fases da Libertadores tem uma certa pausa para eles voltarem e focarem totalmente no brasileiro. Porque hoje já são eliminados, alguns já são muito eliminados, param no caminho, e aí o foco volta todo para o brasileiro. Ou seja, se antes da parada é difícil, depois vai ser pior ainda. Porque os times brasileiros vão dar muito mais atenção. Isso me preocupa um pouco, porque eu não sei exatamente quanto tempo é, se é um mês e meio a parada, mas se for um técnico novo, ele precisa ter esse tempo para treinar, sabe? Porque eu acho que não faz sentido, como você disse, ir com Pepa para a parada, né? Vamos dizer assim, se são 12 jogos antes da parada, faltam 8. Então, em algum momento desse 8, em 2 meses, vai acontecer alguma coisa que... Eu não tenho aqui a tabela no calendário agora na minha cabeça, fixa. Não sei. Depois do Fortaleza, quem é? Teria que ver aqui. Depois do Fortaleza... Não tenho aqui. Posso até consultar aqui, mas... Acho que é Cruzeiro. Mas, assim, realmente, eu acho que são jogos que são muito difíceis, né? Bota. Já tem aqui, né? Fluminense lá. Fluminense, aí depois Cruzeiro em casa. Ceará, Inter, Mirassol e o Flamengo. Já defini o Pepa aqui, alguma coisa. Com certeza. O último jogo, no caso, antes da parada eu acho que é o Flamengo. Deve ser 12 jogos, né? Eu acho que é o Flamengo, a 12ª rodada. Aí, que talvez já tenha na cabeça lá, né? Pra viajar e o Sport podia usar isso como oportunidade de ponto, mas tá difícil. Não, mas tá muito difícil. E aí eu acho que, assim, as previsões, a gente não consegue fazer muita previsão porque vai depender de tudo isso. Vai depender de quem é o técnico. Aí se esse técnico, se vem um técnico novo com um perfil que não quer jogar com 3 homens no meio, quem é que ele vai utilizar, né? Mas é muito preocupante. Ontem, assim, as primeiras meia hora de jogo, o Sport foi praticamente amassado pelo Bragantino. Foi. Kaique fez defesas que ele não vinha fazendo há muito tempo, né? Defesas que ele estava fazendo na Série B do ano passado. O próprio gol, ele pegou uma bomba do cara para sobrar um rebote. Então, eu acho que tem jogadores que ficam um pouco isentos do que acontece. Tem outros que têm culpa, tem outros que são ruins mesmo, feito o Matheus Alexandre, que é ruim. Mas, assim, para mim é desesperançoso um pouco, né? Porque a gente assiste muito futebol, a gente é muito realista. E para mim, eu vejo o Sport hoje. Quando fez o gol, o Bragantino 1-0, eu fiz pronto. No máximo, a gente empata. Minha cabeça. Para mim, não consegue. Eu não vejo revertendo, por exemplo, um jogo contra ninguém. Eu não vejo nenhum time da Série A que tenha futebol tão ruim para levar uma virada do Sport. Por exemplo, assim, de abrir o placar, se recuar tanto ao ponto de levar uma virada do Sport, né? Isso é preocupante e acho que a diretoria também peca quando faz esse tipo de contrato com o Pepa, né? Divulgaram hoje, não sei, informação extraoficial, que a multa dele era de 7 milhões. Eu não acredito muito nisso, mas acredito que seja uma multa milionária. Eu acho que é por aí. Eu acredito. Porque isso é a multa da comissão. Da comissão. Aí tirar todo mundo. Aí todo mundo tem um pedaço. Falaram ano passado que era 700 mil a comissão. Se for nesse sentido aí de terem fechado 10 meses, sei lá, alguma coisa assim, realmente. Mas eu acredito que pelas cifras que o Sport vem pagando nos jogadores e vem apresentando, deve ser uma multa de, no mínimo, seus 4, 5 milhões. Eu acho que é papo de milhão mesmo. É muita coisa. E é por isso, talvez, que estejam segurando ele, pô. Para segurar a grana
Mas é isso. Eu não tenho muito mais do que a gente falar sobre o jogo de ontem, né? Eu acho que fazer uma análise aqui rapidinho do jogo contra o Corinthians, pra gente finalizar o episódio. Acho que, na minha opinião, é o jogo mais difícil do ano, porque se torna mais difícil até do que o Palmeiras, porque a gente tem o fator Ilha do Retiro. Então, assisti uns 4, 5 jogos do Corinthians esse ano. Campeonato Paulista, foram campeões e é o time que vem apresentando um futebol muito rápido, muita força. E os caras lá são madeirada. Outro Cara, nível, são outro de nível. rotação acima. É outro nível, assim, do tipo de o Sport, eu tenho medo do Sport levar um sacode lá. Porque a gente não sabe quem vai voltar do DM para esse jogo. A gente não sabe se a gente vai ter centroavante, não sabe se vai ter lateral esquerdo, a gente não sabe como é que tá o departamento médico. E se perde pro Bragantino de 1-0 em casa, sendo amassado, quem dirá contra um Corinthians lá, que tomara que não tenha erro de arbitragem, né, contra esses grandes. E eu vejo, assim, uma possibilidade grande de vexame, assim, sendo bem sincero. Porque e essas coisas contam muito para tudo, salto de gol, para a reta final do campeonato ali, né? Porque realmente a tabela foi muito desfavorecida para a gente no começo. Você ter de 5 jogos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, tipo, logo 3 dos paulistas dos maiores, né? Jogos E o fora. Vasco São Januário, que pro Sport também é uma tromba. Então, não sei se seria realmente... Também se a gente tivesse clássicos, eu não sei como é que seria, né? Seria mais fácil de analisar o trabalho de Pepa, né? Mas é isso. Tem um comentário pra falar do jogo do Corinthians, acho que não tem muito o que esperar, né, desse jogo. Eu acho que vai ter a volta de algumas peças importantes aí, principalmente de Sérgio, que eu acho que ele deva ir pro jogo. Os dois do Bragantino devem voltar, né? O Lucas Cunha infelizmente, né? Porque do jeito que Pepa tá, duvido nada ele dar mais um jogo todo para Arthur Souza. E aí não tem como esperar nada disso aí. E Lucas Cunha, pô, muito mal, velho. Que zagueiro fraco. Desde que chegou aqui, não conseguiu também, junto com o Matheus Alexandre e, por exemplo, Antônio Carlos, são os piores jogadores do elenco no ano. Não se provaram, né? E a gente precisa, para esse jogo contra o Corinthians, tentar manter o que estava fazendo nos outros jogos, de tentar organizar o meio-campo, sabe? O meio-campo não é a parte mais forte do Corinthians, e para evitar um possível vexame, por exemplo, seria tentar dominar essa área. A zaga do Sport, que vinha bem nesse jogo contra o Bragantino, foi péssima também. Foi a pior partida de João Silva aqui no ano. Muito por conta de Matheus Alexandre, tá? Sim, com certeza. Não é uma culpa só dele, não. Mas ele estava confuso, ele estava errando bote, estava furando bola. Sem posicionamento. A distância entre ele e Chico, você via o quanto eles estavam alargados no campo, um de cada lado, meio que como se não tivessem confiança para jogar. E o melhor jogador do Sport no ano, Rivera, fez ontem também uma péssima partida. Então, somando tudo isso, as escolhas de Pepa não tinha como ter ganho esse jogo. Mas se a gente retorna, por exemplo, para a organização e a ideia de jogo que a gente teve contra o Vasco, talvez a gente consiga buscar alguma coisa, sabe? Não dá para também querer... A gente espera, né? Mas assim, não dá para querer chutar o balde e vai perder de todo jeito. Sim. O que é que a gente poderia fazer para tentar buscar alguma coisa lá seria isso. Tentar centralizar esse jogo para o meio campo do Sport serem os protagonistas, pelo menos em determinada parte do jogo. E ficar com a bola, né? Que contra o Vasco estava conseguindo. Certo? Contra o Palmeiras também. Até tomar aquele gol ali que todo mundo esperava de Verratti. Mas assim, é muito difícil o jogo. Muito difícil. Vai ser... Muito corrido. Vai ser 90 minutos de agonia. Mesmo que ache um gol, vai ser achar o gol e voltar para a agonia. Então, a análise dele vai ser essa, de tentar botar algum domínio no meio para não tomar um vexame. Porque se não conseguir dominar o meio, vai ser vexame. Porque os caras atacam muito lá, tem lateral ofensivo, tem centroavante móvel, tem Yuri Alberto, tem Memphis que... O Mateuzinho sobe muito. Pegam os caras do Sport ali, o Memphis humilha um jogador do Sport que for marcar ele ali, tranquilo. E aí vai ser realmente muito difícil. Eu acho que realmente a questão é a combatividade no meio de campo para poder evitar redução de danos. Do meu ponto de vista é esse também. Mas sem Sérgio, se não voltar um zagueiro, um lateral esquerdo para mim,
Eu quero dizer assim, vexame é se for com o mesmo time. Se ninguém voltar, se for isso aí que tiver disponível, mesmo com o Arthur e... Não tem condição, não. Não tem condição, não. Mas é isso, torcedor, né? Deixa aí nos comentários o que, é que vocês acham aí da previsão aí do próximo jogo contra o Corinthians, a opinião de vocês, né? Sobre a ausência, né, desses desfalques, né? Quem é que tá fazendo mais falta. E também a opinião de vocês, principalmente, sobre Pepa, se deve sair ou não. E se sair, quem deve assumir, né? Um abraço aí para Biel, para Tio Marcílio, que estão lá no Paraguai vendo a gente. Valeu, pessoal. Sigam a gente também no Instagram. Um abraço. Próxima vez espero estar aqui falando de uma maneira mais alegre, né? Tendo mais coisa para elogiar. Um abraço.